O deputado federal que mais faz pelos perseguidos políticos, porque eu falo isso na qualidade de professor de direito. Esquece que eu tenho inclinação ideológica para a direita. Se eu fosse um professor de direito com vergonha na cara, Ricardo, eu diria que o Brasil tem presos políticos porque são presos sem o devido processo legal. Porque está escrito na lei. De forma O deputado federal que mais faz pelos perseguidos políticos, porque eu falo isso na qualidade de professor de direito. Esquece que eu tenho inclinação ideológica para a direita. Se eu fosse um professor de direito com vergonha na cara, Ricardo, eu diria que o Brasil tem presos políticos porque são presos sem o devido processo legal. Porque está escrito na lei, de forma expressa, escancarada. Ou eu seria um professor analfabeto, ou eu seria um canalha como esses que lotam o prerrogativas. Então, independentemente de lado político, se no Brasil nós temos um regime de exceção, o Eduardo Bolsonaro, há que se reconhecer, tornou-se o deputado que, mesmo licenciado, ou seja, o deputado que não ganha nada e entrega mais do que 500. Pavinato, exatamente. É importante a gente deixar claro para a nossa audiência aqui que essa caminhada do Eduardo não está começando agora, quando ele se licenciou do cargo, não. Desde lá atrás, ele já começou essa caminhada de buscar um contato, uma relação maior e mostrar o absurdo cerceamento da liberdade de expressão, os presos políticos e tudo que estava acontecendo no Brasil, em especial nos Estados Unidos, onde o Eduardo tem um bom relacionamento com o Trump, com a família Trump e com membros do governo Trump. Agora estão sendo ventilados e começando a se visualizar a colheita dos frutos de todo o trabalho do Eduardo, que eu acho que é o herdeiro político do Jair nesse processo. Se não for o pai, o candidato Eduardo está preparado, inclusive ele mesmo já disse isso, está preparado, tem condição, tem conteúdo de ser o herdeiro e ser o candidato no lugar de Jair Bolsonaro, caso, eventualmente, o presidente Bolsonaro não possa ser candidato. Eu quero só passar um grifa-texto nessa sua fala. Porque, de fato, o grande líder político da direita do Brasil, goste ou não, é o Jair Bolsonaro. Alguém que carregue o sobrenome dele e que tenha um feito, se essas sanções saem quanto Moraes, como o Eduardo, ele tem plenas condições de se candidatar a despeito, é claro, dessas investidas insistentes do Alexandre de Moraes, do Zé Toguinha aqui, ó, o careca, o lustroso, de torná-lo também inelegível. Por quê? Porque o Zé Toguinha aqui, ele não suporta perder e ele tem o poder na mão e todo mundo, ele é mais macho que todo mundo. Isso é verdade. Ele olha para aquele congresso, ele é mais macho do que os 600, tá? Ele olha para a imprensa, tá todo mundo comprado. E acontece o seguinte, o Zé Toguinha não vai descansar. E ele falou, lembra quando saiu a vaza-toga do Glenn? Que o Ayrton Vieira conversando lá com... Aliás, eu fui condenado a 10 meses de detenção por conta desse Ayrton Vieira. Eu ia me desculpar por um crápula desse, não vou chamar... Ah, chamei de crápula, chamei. Porque um juiz de direito que fala, use a sua criatividade, me processa de novo, filho. Porque para mim é uma condecoração. Um juiz que diz, use a sua criatividade para incriminar alguém, ele conversava com outro na vaza-toga que eles queriam pegar o Eduardo Bolsonaro. Mas para esse caso, ele mandou abrir inquérito, né? Mandou colocar jornalistas da FAT, jornalistas de esquerda nesse inquérito. E calou a boca da Folha de São Paulo. Calou a boca. Agora, para essas declarações do Globo, né, ministros do STF, né, como é que fala? Comentaram reservadamente. Exato, com sigilo de fonte, reservadamente. Aí ele não manda brincar, porque o juiz não pode fazer isso, são só 11, é facinho achar quem foi. É facinho achar quem foi. Então, é bom sublinhar, o candidato da direita
tem que ser Jair Bolsonaro. Se não for, e as sanções vierem, o Eduardo ele tem um capital político. Agora, o que eu acho errado, né, é essa pancadaria aqui que a própria direita fica. E uma das coisas, Ricardo, que eu queria colocar aqui dessa tua fala, que eu lembrei, é que ontem eu estava vendo um trecho do finado Reinaldo Azevedo, e o Perecido, ele dizia o seguinte, ele dizia algo muito inteligente. O finado Reinaldo Azevedo é uma pessoa muito inteligente. Sim. Ele é erudito. Ele dizia o seguinte: eu vim acabar com a angústia do Tarcísio de Freitas, que para algumas fontes vai ser o candidato ao Planalto, para outras fontes ele diz que não vai ser, mesmo que o Bolsonaro peça. Aí o finado falou uma coisa que preste. O finado disse o seguinte: então, Tarcísio, pega um documento, assina, fala assim, não vou ser candidato, sob pena de, caso eu seja, vocês não votarem em mim porque eu sou mentiroso, e assina. Pronto. Acaba com a angústia do Tarcísio. Porque não dá para ignorar. Mesmo se a gente for pensar friamente, sem ideologia, a única máquina de voto no Brasil é o Bolsonaro. Não? Sem sombra de dúvida. Concordo com o que você disse, assinando embaixo. Mesmo porque eu também não gostaria de ver o Tarcísio no Planalto, eu gostaria de ver ele aqui. Exatamente. Continuou aqui em São Paulo. O Serra fez isso, o Serra assinou. E tomou na tarracota. Eu como seu avô, eu como sua mãe. Agora, como seu... Pavinato, uma coisa importante. Essa ampliação do inquérito que o Alexandre de Moraes faz contra Eduardo Bolsonaro mostra que ele encontrou ali, a despeito dos 600 e poucos que tem no Congresso que nada fazem, ele encontrou ali um adversário muito à altura. Um cara que peitou, que abandonou aspas, né, que se licenciou do seu cargo, levou sua família para os Estados Unidos para falar, vou continuar fazendo esse trabalho. E isso tem uma relevância muito grande. E o Alexandre dá essa devida importância, Eduardo, quando ele faz esse absurdo de prorrogar esse inquérito contra nada, porque o cara está nos Estados Unidos fazendo aquilo que ele pode fazer legalmente enquanto cidadão, porque nem como parlamentar ele está licenciado, enquanto cidadão, usando os contatos dele, e o Alexandre prorrogando isso só demonstra, inclusive para Trump, que nos bastidores do presidente americano, a torcida é para Eduardo Bolsonaro. Sim. Entende? Na impossibilidade do Jair, que o Trump já deixou claro no tweet dele, não um tweet, na Truth Social, que ele quer de volta. É o povo quem tem que julgar se Jair Bolsonaro deve ou não voltar ao Planalto, e não Alexandre de Moraes e meia dúzia de pessoas que não foram eleitas. Importante destacar isso aqui, não foi o povo que escolheu eles, é o povo então que tem que escolher, sendo Lula o candidato da esquerda, Jair Bolsonaro da direita. Não sendo Bolsonaro, lá do lado do Trump, a indicação é de Eduardo Bolsonaro. Meu amigo, até porque, meu amigo, nós somos, eu fui com o dinheiro do meu bolso, deixo claro. Pela primeira vez vai um jornalista malquisto pela turma de direita acompanhar o Gilmar Palusa. Eu, né? O espalha-rodinha, virei o espalha-rodinha em Lisboa. Né? O Tarcísio, se fosse líder da direita, teria dito algo sobre o que está acontecendo, mesmo que de forma elegante. Porque o André Mendonça colocou o dedo na ferida. Na sequência do André Mendonça, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no alto dos seus 91 anos de idade, mas assim empurrou a mão na ferida de uma forma muito elegante e foi o único daquele monte de conferencista que foi aplaudido em pé por mais de 2 minutos. O Tarcísio não falou nada. Nada. E foi ovacionado, não foi? Nada. Nas notícias estavam que ele foi ovacionado. Levou ovo? Ah, não, ovacionava é palmas do Alexandre, é isso? Eu não sei, na Folha estava lá que ele foi ovacionado no evento, eu não vi, na verdade. Mas o Alexandre aplaudiu? Você que estava lá, você viu isso? Não, eu não fui no painel dele, eu não tenho estômago. Mas quer falar alguma coisa além de desenhar aí? Tá dando uns desenhos bonitos, quero ver um gibi seu. Eu vou montando à medida que as coisas vão aparecendo. Que eu estava lendo também que além do... Vamos começar por assim. Além do horizonte. Existe um lugar, mas lembra, o problema está na coação. Outra coisa, o cabelo do Steve Bannon, você não falou do cabelo do Steve Bannon, bonito, comprido, mas não tem nada a ver. A questão é o seguinte, eu estava lendo que a questão do Trump ter ter feito o apoio, né, apoio público ao Bolsonaro, e depois o Lula vem reclamar que ele não aceita interferências
de fora. Depois Sendo o cartazinho da Cristina Livre, né? Não, é inacreditável. Não só a Cristina Livre, como a ex-primeira-dama do Peru foi resgatada com avião da FAB. Ou seja, um dos caras que mais tenta se intrometer com picanha e cervejinha em todos os lugares do mundo, ele não aceita uma interferência externa, sendo que nem é uma você é judeu. interferência. Você está falando isso porque você é judeu. É mesmo, sou. E daí? Qual o problema? Você é judeu e Eu tem um ajudo. Estado genocida, segundo o governo brasileiro. Totalmente genocida, justamente porque... Agora eu vou tocar no assunto. O Netanyahu é Hitler, o Lula falou. Total, exato. Lula Ele é falou. justamente porque em 1948 tinham 250 mil palestinos, hoje tem 2 milhões. Ou seja, um grande genocídio de 10 vezes mais gente. É inacreditável. Essa aqui dá um programa de uma, um programa inteiro. Só disso. Mas é que a esquerda não está pronta para falar. A esquerda está pronta para gritar. Eu queria chamar a Janja para fazer um programa. Ah, bom. Já, como assim? Ela não Já faz não- mais. Ah, bom. Ela não faz mais. Fazer um programa. Não pode parar. Eu tô falando sério. Entendi. Pelo Cafonanja. amor de Deus. Jangélica. Acho que ela não faz programa mais. Você sabe. Que em vez do mato. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.